Então vai, avança. Ó, eu estou definindo, cultura, é lógico que tem várias. Cultura é a maneira como enxergamos e interpretamos o mundo. Avança, muchacho. Você está com a vista que você está me vendo? Ah, ele. Ah, tá bom, seus olhos estão abaixados, por isso que eu estava... Ah, é o outro, você tem que avisar que é o outro, né? Estou comunicando com você. Então, a cultura, ela funciona como um óculos. Tudo que você enxerga e interpreta é através de um óculos chamado cultura. Quem usa óculos tem essa experiência. O cara está com óculos e pensa assim, cadê o meu óculos? E ele está usando óculos. O óculos começa a fazer parte dele, que chega um ponto que ele nem percebe que ele está com óculos. E o jeito que ele enxerga é diferente do outro, porque o óculos dele dá uma diferença na maneira como ele está enxergando o mundo. Né? Tanto que quem nunca usou óculos, de repente põe óculos e fala, nossa, estou enxergando tudo diferente agora. E cultura é um óculos que nós estamos usando e que nós não sabemos que estamos usando. Então, você está usando um óculos chamado o quê? Cultura brasileira. E você acha que tudo que você está enxergando e vendo é o correto, né? Mas você está enxergando através do seu óculos chamado cultura brasileira. Avança. O problema é que estamos usando esse óculos chamado cultura, mas não temos consciência que nós estamos usando. Avança. Achamos que a visão que temos é correta. E dentro da cultura brasileira, desse óculos que nós estamos usando, tem coisa muito boa, mas também tem um monte de coisa errada. Só que você acha que é certo, mas é errado. Por quê? Porque faz parte da sua cultura, faz parte do seu óculos. Avança. Eu morei 1 ano nos Estados Unidos e eu achei, porque eu gostava de música americana, filme americano, gostava de alguns americanos, tinha contato, eu achei que eu ia chegar nos Estados Unidos, que eu não ia ter tanto problema. Um negócio é você ir lá para um país muçulmano, a cultura é totalmente diferente. E agora para um país que é ocidental, parecido, tal, achei que não ia ter problema. Mas, de repente, eu percebi o seguinte, que eu estava usando um óculos chamado cultura brasileira e o americano estava usando o óculos dele. O que vai dar? Um choque cultural. E você não acredita, mas o americano, ele enxerga diferente de você. E você acha que você está certo, que o americano está errado. E o americano olha para você, ele acha que ele está certo e o errado é você. Quem que está certo nessa história? Aí eles falam, esses brasileiros, aí o brasileiro, olha o americano, esses americanos, né? Então dá esse famoso choque cultural. Quem que está certo, quem que está errado? Então cada um está usando um óculos, cada um vai enxergar, interpretar de maneira diferente. Só que você acha que você não está usando esse óculos, mas está. Avança. Você imagine uma tribo africana, tem uma tribo lá que os caras defecam em qualquer lugar, dentro da barraca, na porta da barraca e de vez em quando fora da barraca. Aí você acorda e você pisa. Ai, esses africanos. A mulher aqui ficou traumatizada já. Esses africanos, por que não faz fora? Esses caras são lelé da cuca. Aí você traz o americano aqui ao Brasil, leva ele naquele vasinho branco, aquela água limpinha, e fala para o africano, vem cá, muchacho, ó, você vai fazer CO2 aqui, certo? Faz aqui. Aí o africano olha assim, aquela água limpinha, aquele vaso. Esse brasileiro é louco, eu não vou fazer aqui não. Eu vou sujar essa água, eu vou fazer aqui. Ó.
Quem que está certo e está errado? O africano acha que você é doido, e você acha que o africano é doido. Avança. O chinês está plantando arroz lá perto do Himalaia. Ele acha que o jeito mais certo de viver é o dele. E tudo que voa e anda, eles comem. É barata, é rato, é morcego. Morcego é iguaria lá. Eu não vi essa... Os caras pegaram, Cleverson, diz que viram num vídeo, um macaco, tem uma mesa que você prende a cabeça do macaco, arranca a cabeça dele e come o cérebro do macaco vivo. E o macaco fica gritando. Eles acham que é uma delícia, é uma iguaria. Então, você fala, o americano, né? A gente não gosta, quem gosta de vitamina de abacate, bate o abacate, põe açúcar e ó. Se você contar para um americano que você bate o abacate, bota açúcar e toma como suco, vitamina, ele, você está louco. Porque o americano está acostumado a comer batata na salada, salgado, com óleo, vinagre, essas coisas. Então, você vê o que é cultura. Se você nascer lá na China, você vai comer cérebro de macaco, vai gostar de comer morcego. Se você nascer nos Estados Unidos, você só vai comer abacate com sal, vinagre e tal, e vai achar uma delícia. E vai daí para diante. Avança. Quem que está certo, quem que está errado. Agora vamos pensar o seguinte. Agora vamos para a cultura religiosa. De um lado você tem um batista tradicional e do outro você tem um assembleano reteté do fogo. Avança. Um é bem tradicional, calma, doutor, calma. Aí, o tradicional olha para o pentecostal e diz: esses caras são muito místicos, só buscam experiência emocional, não conhece a palavra de Deus, né? Esses caras são muito só reteté. Aí o pentecostal olha para o batista tradicional e diz ali: esses caras são muito frios, eles são muito racional, os caras não conhecem o poder de Deus. Vocês estão vendo que cada um tem uma maneira de entender o Evangelho? O que você acha que um assembleano, quando lê a Bíblia, como é que ele vai olhar a Bíblia, interpretar a Bíblia? Com que óculos que ele vai interpretar a Bíblia? Com óculos pentecostal. E o batista, hein? Quando ele lê a Bíblia, como é que ele vai interpretar a Bíblia? Ele está usando um óculos, ele não sabe disso. O óculos, o quê? Batista tradicional. Vocês estão entendendo que as nossas raízes, alguns, quem aqui veio do movimento pentecostal? Levanta a mão. Quem que veio de igrejas tradicional, batista e tal? Então, aí. Já teve nos dois? Então, ele deve ser caolho esse aqui. Parece que não, mas às vezes o cara cresceu numa igreja dessa, e ele acha, mas aquilo fica impregnado, fica alguns requisitos, entendeu? Por exemplo, vou dizer o seguinte: por mais que você queira, se você morar lá no Japão, né? Se você já tem 20 e poucos anos, é lógico, se o cara é criança, ele perde muito da cultura dele, mas se o cara já tem 20 anos, já formou bastante da cultura, por mais que ele viva lá no Japão, ele sempre vai carregar um resquício da cultura brasileira, não é? Então, vocês têm que entender o seguinte, que vocês carregam alguns
resquícios da sua experiência religiosa, da onde você vem. E o nosso problema é que a gente acha que não, mas tudo isso vai te influenciando, ok? Avança. Então eles leem, o batista leem a Bíblia e interpreta com óculos batista tradicional, e o outro lê a Bíblia e interpreta com óculos o quê? Assembleando o reteté do fogo. E tem coisas boas num e no outro, não é? Avança. E a cultura é assim mesmo. Bom, e como isso se aplica a nós? Avança. Todos nós estamos usando um óculos chamado cultura religiosa evangélica, mas achamos que não, mas estamos carregando. Então, por exemplo, se você nascesse lá na Europa, a influência religiosa que você ia ter é uma. Você ia enxergar o evangelho de uma outra maneira. Se você nascesse na África, é porque cada país, eles têm um pouco de um óculos diferente. Achamos que a nossa visão é equilibrada e é correta. Avança. Mas, na verdade, muitos têm muita influência da cultura religiosa que recebemos. Então, você vai achar o batista, ele acha que a visão dele está correta, não acha? Você vai para o assembleano, ele acha que a dele é que é correta. Quem que está certo, quem que está errado? Então, começa a haver essa confusão. Avança. O problema é que o cara nem tem consciência que ele está usando esse óculos. Vamos avançar. Olha aqui, você vê de um lado a Igreja Católica, nós estávamos conversando lá, né? Sobre a Igreja Católica. Aí, olha de um lado, olha de outro. Então a gente fala, aquilo está morto, aquilo está vivo. Mas se você olhar, vai ver que tem algumas semelhanças, né? Você sabe que esse modelo de igreja que nós temos, esse tipo de modelo de igreja aqui, evangélica, avança, é um modelo grego-romano e tem até influência judaica, né? Porque a igreja, até o século III, eles viviam em pequenos grupos, eles viviam vida de corpo, por mais de 200 anos eles se reuniam todos os dias, e eles estavam vivendo uma experiência viva de ser igreja. Aí de repente Constantino se converte, o que alguns acham que ele não se converteu para valer, mas outros acham que sim, e ele então acaba, né, transformando o Império Romano num império cristão. Imagina quantas pessoas que nem se converteram direito, porque o imperador virou cristão. Imagina, todo mundo virou cristão. Se ele virasse macumbeiro, todo mundo virava macumbeiro, não seria assim? Então, ele virou cristão e ele construiu a primeira igreja que mais parecia um palácio, né? E colocou lá um Silvio Santos que tinha que manter o fogo pegando, a coisa funcionando. E cada vez mais a ênfase ficou no cara que estava lá na frente. E o que era pequenos grupos, vida, corpo, se transformou num auditório. E a igreja hoje também está meio assim, estão querendo resgatar o sacerdócio de todos os santos, mas ainda carregamos resquícios dessa visão. Então a igreja antes de Constantino vivia como um corpo, um ministrando o outro, vivia basicamente em grupos pequenos. A vida da igreja era nos seus grupos, nas casas. Eles viviam assim. Eles não tinham templo, não tinham lugar público. Em muitos lugares eles eram perseguidos mesmo, não podia nem fazer reunião pública. Mas em alguns lugares eles faziam as reuniões públicas, mas não era todo dia. O todo dia era nas casas. Ok? Avança. Então ela se transformou de vida de corpo e grupos pequenos, transformou num auditório.
E às vezes, hoje nós temos grupo pequeno, mas o grupo pequeno passa quase a ser uma cópia do culto, né? Acaba um falando, um ensinando, um ministrando louvor, um. Então, parece o culto, e o resto está como se fosse um mini auditório. Avança. Deixa eu fazer uma diferença grande entre métodos e princípios. Os métodos são relativos e os princípios são absolutos. O que significa isso? Os métodos são relativos porque eles podem mudar conforme a necessidade, cultura, época e situação. Então, você usa um método, você pode mudar, você pode ir para um outro método, tal. Os métodos são relativos, conforme a época, cultura, local, etc. e tal. E os princípios, eles são absolutos, porque eles não mudam. Por exemplo, amar o próximo, isso é um princípio absoluto, que não vai mudar, independente de cultura, época e local, ok? Vamos dar um exemplo, sopão para os pobres. Tem uma igreja que serve sopão para os pobres, né, na igreja. E aí eles concluem que o sopão não funciona mais, vamos parar com isso, tal. Só que eles pararam e não se preocuparam mais com os carentes e necessitados. Então, não há nada errado de você mudar o método. Não está funcionando? Sopão não funciona? Vamos deixar aí. Mas você não pode deixar a compaixão pelos carentes, necessitados. Eu tenho trabalhado muito com essa questão. Carentes, necessitados, isso é uma essência na igreja. Você vai ver que quando você vem do Velho para o Novo Testamento, há uma ênfase na compaixão pelos carentes. Então a igreja não pode abandonar, pode mudar o método, mas não abandonar o princípio. Então podemos mudar o método porque eles são relativos, mas nunca abandonar os princípios porque eles são absolutos. Avança. Quando faltar 10 minutos, me avisa aí. Bom, métodos e princípios. Avança. O G12. Pergunta. A visão do G12, do Castelhano, é método ou princípio? O que vocês acham? Princípio ou método? E para ele é princípio. Se você falar isso para ele, ele vai tchá. Porque ele vem mostrando biblicamente 12 tribos, 12 apóstolos, 12 é o número da igreja que está e está. E vocês têm que trabalhar com 12, porque é uma unção de Deus, é um princípio, um valor bíblico. Olha só, para ele tem que ser 12. A palavra não estabelece que trabalhar em grupos de 12 em 12 seja um princípio bíblico. Não é errado praticar o G12 como metodologia. Se você quiser trabalhar com G12, qual que é o problema? Como método não tem problema. Mas é errado você colocar ele como um princípio bíblico. Porque não é. Muitas vezes, vocês estão entendendo? Líderes de nível altíssimo. Níveis que estão influenciando as igrejas, confundem método com princípio. Avança. Mais uma. Discipulado é método ou princípio? Princípio ou método? Oi? Eu vou dizer para você, não é princípio. Qual que é? Avança. O princípio, gente, é fazer discípulo. Nós temos que fazer discípulo. O discipulado é o como você vai fazer discípulo. Faz sentido? Faz sentido? Então, para fazer discípulos, você pode usar muitos métodos de discipulado. Por exemplo, avança. Pode avançar?
10 minutos? Vixe, não cheguei nem na metade. 10 minutos para acabar a mensagem mesmo? Você pode avançar um pouco mais, porque a gente separou um tempo que era mais para oração, mas você usa mais para instrução e a gente faz a oração depois, claro. Entendeu? Você acabou de ganhar 20 minutos. Aleluia! Aleluia! Amém. Então vamos correr, vamos correr. Ó, você tem o MDA, que é um modelo de discipulado 1 a 1. Você tem o Life on Life, que é um modelo que eu conheço, discipulado de 5 pessoas. Então você tem vários modelos de discipulado. Mas o princípio qual que é? Fazer discípulo. Vamos lá. Alguns dizem que Jesus nos deu um modelo que se assimila ao G12. Avança. Mas Jesus não estabeleceu o seu discipulado como modelo padrão e não vemos a igreja primitiva seguindo o modelo de Jesus. Você viu Paulo trabalhando G12? Você viu João, Pedro, eles trabalhando G12? Você não vê isso. E você não vê nada que indique isso e não está claro isso. Mas quer trabalhar com 12? Não tem problema, avança. É um método. O Havruta, ou microcélula, é um método ou é um princípio? É um método, gente. É um método. Então, vamos lá. Avança. Sem dúvida alguma, Havruta é um método e não um princípio. Por isso, a sua aplicação pode variar em culturas e situações diferentes. É um modelo que a gente vai trabalhar. Mas não tem que ser alguém chegar e falar, é assim, é assada. Não é. É um modelo. Você pode variar ele. Você acha que pode ser, tem que ser 2 ou 3, 2 ou 3, 2, é o ideal. Mas o cara botar 4, está pecando? Porque quando você quebra um princípio, você está em pecado, irmão. Você acha que se o cara botar 4, está pecando? Né, Zé Carlos? Não está. Então você vê como a gente pega as coisas e transforma método em princípio e princípio em método. E essa confusão dá uma grande confusão dentro da igreja. Avança. Então há muitos princípios e valores que nós queremos resgatar através da microcélula. E é isso que é importante. Por quê? Porque senão você perde a beleza do trabalho da microcélula. E eu acho que a maior parte das pessoas não captaram a essência e os valores que a gente quer resgatar através da microcélula. Então o que acontece? A gente acaba ficando com um grupo de compartilhamento, com um grupo de oração e mais um grupo de estudo. Avança. Só para você entender que nosso desafio é uma mudança de cultura. Então, vai avançando aí. Tem um amigo que ele foi para o Japão para aprender o método japonês de administração. E quando ele acabou o treinamento, o cara que treinou ele perguntou, fulano, quanto tempo você vai levar para implantar esse método na sua empresa? Sabe o que ele falou? Ele pensou assim, eu acho que em 3 meses eu consigo implantar isso. Mas ele chutou o dobro, 6 meses. Aí falou para o treinador dele, 6 meses. Aí o treinador falou para ele, você vai levar 2 anos. Meu amigo falou assim, que? Esse cara não conhece a minha empresa, ele não conhece a gente lá. Nós vamos fazer esse negócio virar em 3 meses. E aí ele voltou para o Brasil e começou a investir no treinamento e tal. E ele reunia toda semana, treinando. Depois de 1 ano, sabe o que aconteceu? Nada. O negócio não virou. Por quê? Qual que foi o problema? Porque ele entendeu como se fosse uma metodologia. Você está no método A, vamos mudar para o método B. É fácil. Hoje a gente funciona grupo de 12, de 15, vamos montar microcélula grupo de 3. Você só mudou a metodologia. Se você continuar com a mesma cabeça, com a mesma cultura, o que está aqui vai ficar lá.
Então, qual que foi o problema desse meu amigo? Ele entendeu apenas como mudança de metodologia. Ele não entendeu que há um processo de mudança de cultura para a coisa funcionar. E aonde que estava o gargalo? Vocês não acreditam. Estavam nos diretores e nos gerentes. Por quê? Porque eles foram criados numa cultura de administração americana. E aí, quando os caras entraram com uma metodologia, vinha carregada da cultura japonesa. É outra maneira de pensar e entender. E os caras diziam, isso não vai funcionar. Vocês estão entendendo? Então a maioria dos pastores, o Ed está vindo há mais de 10 anos aqui, e eu falei, Ed, os pastores estão pegando tudo que você está falando, transformando em metodologia, é copy e paste, e acho que vai funcionar. Não está funcionando. Por quê? Porque tem que ter uma mudança de cultura, não é só mudança de metodologia. Então você tem que pegar o que está por trás daquilo que se está ensinando. Avança. Vamos falar um pouquinho sobre a essência da vida cristã. Avança. Toda organização tende a perder a sua essência. Então as empresas trabalham muito MVV, missão, visão, valores, e pai, bate, rebate, divide em grupo pequeno, discute, põe banner, põe na porta da entrada a missão da empresa, eles querem manter, mas vão perdendo isso aí. Avança. A igreja também. Tanto que eu perguntei para vocês, se eu perguntar para cada um aqui qual que é a essência da igreja, alguns, que nem esse pastor que tem um conhecimento grande da palavra, ele acha que a essência é palavra e espírito. Ele falou direto, palavra e espírito. E eu quero mostrar para vocês que não é bem isso. Avança. Qual é a essência da vida cristã? Por incrível que pareça, não temos claro qual é a essência da vida cristã. Imagina que você está numa igreja, trabalhando igreja, querendo viver igreja, mas nem para você que é o líder está claro a essência. Bom, o que vai acontecer? Vale tudo. Vamos evangelizar. Não, treinamento de líder. Bom, mas o que você está colocando? Onde é que está a essência aqui? Então eu estava conversando com o Tiago, nós estávamos falando sobre programa, um plano de evangelismo. Aí eu falei para ele, cuidado, porque evangelismo não pode ser simplesmente um programa, um plano, onde a gente desafia as pessoas a ganharem Jesus. Por quê? O evangelismo, ele tem que ter uma essência. Qual que é a essência? Amor e compaixão pelo perdido. E então, o que eu estou tentando resgatar no meu trabalho é amor e compaixão pelas pessoas. E todo dia, nós reunimos todo dia. E todo dia nós estamos nos estimulando o quê? Ao amor e compaixão. Hoje você vai fazer o quê? Você vai encontrar com tal, vai ter uma reunião? Expressa amor. Expressa compaixão. Aí eu dou figuras. Aí eu falo da guerra, Se você está numa guerra, você está atirando lá, o que você está fazendo? Você está tentando sobreviver. Você não quer morrer. E para você não morrer, você tem que matar o seu inimigo. E do outro lado, o que o seu inimigo está pensando? Está tentando sobreviver, dando tiro e tentando te matar para poder sobreviver. As pessoas estão querendo sobreviver. Elas estão sofrendo, elas parecem agressivas, mas elas precisam do quê? Amor. Então todo dia nós estamos querendo despertar o quê? Amor, compaixão. Então pode ter programa? Pode e deve. Pode ter desafios, treinamento? Pode, mas não pode perder a essência. Vocês estão entendendo? Que a gente vai muito pelo método e não fortalece a essência. Esse que é o problema. Aí a igreja vai evangelizando, vai ganhando um monte de gente sem essência. Esse que é o problema. Avança. Vou falar a diferença entre meio e fim, meio e propósito.
Então nós estamos falando sobre piedade aqui. Eu vou dizer o seguinte: o nosso propósito não é conhecer a palavra de Deus. Eu vou repetir: o nosso propósito da igreja não é conhecer a palavra de Deus. Qual que é o propósito da igreja? Avança. O propósito nosso é conhecer a Deus. E a palavra é um meio e não um fim. Porque se você acha que é o fim, você vai estudar a palavra, conhecer a palavra, devorar a palavra, mas não necessariamente você vai atingir o propósito, que é conhecer a Deus. Muitas pessoas conhecem a palavra no hebraico, no grego, teólogos conhecem profundamente a palavra, mas não conhecem a Deus. Qual que é o problema? Estamos confundindo o meio com o fim. Achamos que se eu conhecer a palavra, eu vou conhecer a Deus. Não é automático. Tanto que você pode conhecer a palavra e não conhecer a Deus. Às vezes o cara é um intelectual, fez curso, seminário, pós-graduação em teologia, MD, ele fez curso MV de divindade, o cara já é quase divino, né? Conhece, e às vezes aquela empregada, faxineira da igreja, com a simplicidade dela, talvez ela conheça mais a Deus do que esse homem com tanto conhecimento. Não é? Por quê? Porque a palavra é um meio e não o fim. Ok? Então avança. A palavra é um meio e o propósito é conhecer a Deus. Avança. Então as práticas de piedade, avança, vai colocando. Oração, jejum, adoração, palavra de Deus, né, obediência. Tudo isso aqui, irmãos, aqui são práticas da piedade. São coisas importantes, avança. Mas elas são o meio de se atingir um fim. Qual que é o fim? É atingir a essência. Eu vou explicar depois. Se você estiver praticando essas coisas, e olha, eu vou te dizer o seguinte, hein? O fariseu, ele dá de 10-0 na maioria dos cristãos hoje. Daria, né? O fariseu na época de... Porque eles oravam, eles jejuavam, eles estudavam a Bíblia, eles obedeciam, né? E eles adoravam a Deus. Mas o que faltava? Não tinha essência. Vocês estão entendendo? Então uma coisa é entender meio, outra coisa é entender o fim. Então essas coisas têm que levar a um fim, uma essência. Vão em frente. Então vamos entender o que é essência, vendo esse texto, Isaías 58, quanto tempo eu tenho, eu vou ver se eu vou conseguir terminar. Já acabou? Oi? 6 minutos. Eu acho que eu vou ter que mandar o estudo por internet, o final do estudo. Vamos avançar. Então, o que estava acontecendo? Clama apenas nos pulmões, não te detenha, erga a voz com uma trombeta e anuncia ao povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Gente, quando você lê esse texto, você não entende direito. Mas sabe o que está acontecendo? Deus está falando para Isaías: toca a trombeta, grita, o povo, vocês estão em pecado. Por que está fazendo isso? O povo, por incrível que pareça, não tinha consciência do pecado. Eles estavam vivendo o pecado e não tinham consciência do pecado. Então é assim que começa o texto. Vamos avançando. Volta. Nesse mesmo estado ainda procuram. Bom, acho que eu vou pular aí, vai para frente. Vai para frente, você não vai dar tempo. Avança, pode avançar. Vou pular toda essa parte. Aí, tá bom aqui. Então, eu vou, porque o tempo já não permite, não vou ler os textos, eu vou pular. Qual que é a essência? Você vai ver eu vou resumir em 2 palavras que aparecem no texto. A essência é o seguinte: ele fala que a gente quebre as ligaduras da
impiedade, que tem a ver com santidade. E ele usa uma outra expressão, não uma vez, mas várias vezes, vocês vão ver no texto. Pena que eu não vou poder dar esse estudo para vocês, mas vocês leem o texto, você vai ver que ele fala dessa expressão, que abra a tua alma para o faminto e o aflito. O faminto, o que é? O pobre, o carente. E também o aflito, aquele que está sofrendo, passando por dificuldade, e não necessariamente é um carente material. Então, a gente vai entender o seguinte: santidade e amor são a essência. E Deus fala assim: que tipo de jejum que eu quero? Não é esse de você ficar aí se afligindo, sofrendo, orando, né? Estudando a palavra. O que eu quero? O que é a essência? Qual que é o fim disso tudo? É trazer conhecimento, você se sentir bem? Não. A essência disso é que tem que gerar santidade e amor. Vocês estão entendendo? Se orar, se jejuar, se estudar a palavra, se adorar a Deus, se obedecer a Deus, não levar você a ter mais compaixão pelos que estão sofrendo, passando fome, compaixão pelos que sofrem. E santidade, sabe o que significa? Você está vivendo uma vida religiosa. Religiosidade. É isso que é o perigo. Avança. Vai em frente, vamos pular tudo isso aí, vai em frente. Tá, então, tudo isso aqui, oração, jejum, palavra, obedecer, adoração, tudo isso deve gerar a essência, que é santidade e amor, ok? Avança. Caso contrário, nós estamos tornando religiosos. Então, vamos avançar. Agora, baixo. Por que santidade e amor? Por quê? Porque Deus é santo e Deus é amor. Então, o que significa isso? Avança. As práticas espirituais, oração, jejum, meditar, obedecer, elas devem gerar o quê? A essência de Deus em nós. Vocês estão entendendo? Então, orar, jejuar, estudar a palavra. Obrigado. Eu vou tentar terminar, e cada vez deram 20, 10, aí depois vocês dão mais 5. 20, 10, 5, depois 1, aí vocês cortam a minha cabeça. Bom, calma. Então, volta. Então deve gerar em nós o quê? A essência de Deus. Por quê? Porque Deus é santo, Deus é amor. Não é lindo enxergar isso? Então, irmãos, cuidado para não confundir uma coisa com outra. Avança. Reflexão. A diferença entre um religioso e um verdadeiro homem espiritual é o quê? Qual que é a diferença? É que um tem essência. Você entendeu? Porque os dois, às vezes até o outro, vai orar mais, vai jejuar mais, vai estudar mais a palavra, vai até adorar. Mas a diferença é que um tem essência e o outro não. Vocês estão começando a enxergar? Avança. Agora, isso é importante. Coisas fundamentais e coisas essenciais. Então, pode avançar outra ali. Eu vou explicar. As coisas fundamentais são aquelas coisas que nós não podemos deixar de praticar. Então, orar, jejuar, estudar a palavra, todas essas práticas piedosas são fundamentais. Então não podem deixar de serem praticadas, mas elas não necessariamente vão levar, não é automático, não vai levar para a essência. Vocês estão entendendo? Então é fundamental na sua vida, na sua igreja, que vocês tenham essas práticas. Mas vocês têm que entender que essas práticas
tem que nos conduzir à essência. E a essência é amor, santidade, é gerar essa essência de Deus que não pode faltar na vida cristã. Se não tiver isso aí, não existe vida cristã. Essência, essência. Esse é o nosso problema. Que nós estamos fazendo as coisas na igreja, é treinamento de líder, é reunião de célula, é reunião disso, é encontro dos homens, é isso, aquilo. Pergunta, nós estamos enxergando claro que nós estamos buscando gerar uma essência ou simplesmente, sabe, a gente acaba virando um clubinho social, onde a gente se sente bem, é gostoso, é legal, mas cadê a essência? Cadê a compaixão pelos pobres, pelos carentes, pelos doentes, pelos presos? Cadê o amor pelas pessoas que estão sofrendo? A gente acha que isso é responsabilidade do líder de célula, responsabilidade do pastor, mas não é minha. Está errado. Se você realmente ama Deus, está levando Deus a sério, a tua piedade, que é as práticas dessas coisas, tem que gerar essa essência de Deus em você. E a essência de Deus é amor e santidade. E olha, na verdade, a gente pode resumir amor e santidade em amor, sabia? Quando você vai lá em Gálatas, em Romanos, diz lá, porque tudo se resume num só mandamento. Né? O não adulterarás, não matarás, não roubarás, não isso, não aquilo, se resume num qualquer amor. Então, na verdade, a santidade está no amor também. Por isso que a essência da vida cristã é esse tipo de amor que vai levar você uma vida santa, que vai levar você. O amor, ele é doador. Ele se doa. Na sua essência, o amor. Se você tem amor, você não consegue ficar pensando em você. Você está focado no outro. E você vai sentir o peso pelos que estão passando fome. Pelos que estão aí drogados, estão na rua. Eu sou líder do movimento chamado Unite, porque a gente está juntando igreja, pastores, em torno da obra de compaixão. E nós estamos lá na favela de Osasco, a favela Fazendinha, a favela mais carente de lá. Nós estamos desenvolvendo um projeto social para trazer impacto naquela comunidade. Bom, avança. Eu conheci um pastor que orava 7 horas por dia. E os membros da igreja dele falavam, meu pastor, é lá da Bahia, meu pastor ora 7 horas. Bom, o que eu pensava? Nossa, esse cara que ora 7 deve conhecer a Deus, deve ser um homem de Deus. Alguém aqui conheceu alguém que ora 7 horas por dia? Eu nunca tinha visto. E eu fiquei assim, quero conhecer esse cara, acho que eu vou aprender algo especial. O cara deve ter uma intimidade com Deus, revelações que nós não temos. Aí um belo dia eu conheci esse cara, né? Pastor, verdade, você ora 7 horas por dia? Ele falou, Massal, eu quero orar 9 horas por dia. E eu, uau! Cara, esse cara vai viver 24 horas por dia na presença de Deus. Aí ele falou um negócio que me deu um nó na cabeça. Sabe o que ele falou para mim? Massal, eu quero ser um profissional da oração. Eu falei, oração como profissão? Você pode entender de outras maneiras, mas aquilo não me soou bem. 6 meses depois, descobriram, ele estava tendo caso com a secretária, deu um maior rolo, dividiu a igreja, nem sei onde esse pastor está. Por isso que ele criou orar o resto do tempo para parar essas coisas. Bom, o que eu quero, moral da história,
se orar não está gerando amor, compaixão, santidade, a essência de Deus em você, é porque você está fazendo religiosamente. Faz sentido isso? Porque eu sei que muitos aqui, e olha, tem um pastor de Lawrence Kong, de Singapura, uma das maiores igrejas em células na época que eu conhecia. Ele disse assim, que no mundo todo os grupos de oração são um problema dentro da igreja. E olha, eu estava tendo muita experiência com um grupo de oração, e é verdade, muitos grupos de oração, por incrível que pareça, se reúnem para orar, mas se transformam num grupo de fofoca, de falar mal da igreja, de não sei o quê. Então, por incrível que pareça, no mundo todo, as mulheres se reunindo para orar, coisa linda, maravilhosa, espiritual, se transformou em algo extremamente carnal. Vocês entendem? Perderam o quê? Essência. Estão fazendo algo fundamental, que é orar, mas não estão atingindo o quê? Essência. Então, avança, eu já estou terminando, viu? Avança. Pode. Isso aqui, ó, só as fotos. Isso aqui é o Edmilson, jogador pentacampeão. Esse pessoal todo é uma casa que eu montei para moradores de rua, e queria que vocês orassem, que eu estou conversando com o secretário da prefeitura de São Paulo. Eu quero abrir 20 casas dessas em São Paulo. Eu quero desafiar 20 igrejas para abrir essas casas. São casas com 6 pessoas, que vai tirar as pessoas da rua, que a maioria são viciados, drogados. E eu tenho mais de 5 anos de experiência de trabalhar com esse pessoal que veio da Cracolândia, que eu comecei a trabalhar nessa casa. Sabe, muitos insights, muita revelação que eu estou compartilhando com vocês hoje. Sabe de onde veio? Quando toda terça-feira, eu ia para a favela, num barraco pequeno. Muitas vezes a gente tinha que sentar no chão porque não tinha cadeira. Naquele barraco, Deus começou a falar comigo. Começou a trazer muitos entendimentos. E a minha visão, meu coração começou a mudar lá. E aí surgiu essa casa. Então, irmãos, nós temos que mudar a nossa cultura. Vocês estão entendendo? Porque nós estamos achando que estamos vivendo cristianismo, mas eu acredito que a igreja está muito religiosa, vivendo religiosamente. Até cresce, mas vai formando pessoas religiosas, não pessoas que têm amor, compaixão e santidade. Hoje em dia é uma vergonha. Tem lugares que eu falo que eu sou pastor, dá vergonha falar que é pastor, porque pastor virou sinônimo de malandro. Eu fui abrir conta da igreja no Itaú. Vocês acreditam? O cara olhou, tal, falou assim, ó, desculpa, mas nós não abrimos mais conta para organizações religiosas. O Itaú me falou isso. Por que vocês acham que eles chegaram a esse ponto? Porque nós estamos vivendo religiosidade. Não é isso, não é cristianismo. Isso não é vida. A hora que eu vou ver, digamos que essa igreja lote se multiplique, sabe como é que eu vou ver a saúde dessa igreja? Amor e santidade. Essas pessoas são animadas, mas têm realmente amor, estão se doando pelo outro.